Olá, minha irmã, olá, meu irmão. Com auxílio da coleção Cadernos do Concílio, edições CNBB, estamos estudando a Constituição Pastoral Gaudium et Spes, do Concílio Vaticano II, promulgada em dezembro de 1965. Esta aula-vídeo se refere ao tema da cultura e corresponde ao caderno de número 30. É importante ter presente a parte 2 da Gaudium et Spes, que dedica um inteiro capítulo ao tema promoção da cultura, precisamente os números 53 a 62. O tema da cultura não poderia estar ausente de um documento tão importante como a Gaudium et Spes, que trabalha o tema das relações da Igreja com o mundo contemporâneo. Entende-se cultura como um meio pelo qual o ser humano pode desenvolver e aperfeiçoar as suas capacidades e tornar a sua vida mais humana, seja no âmbito público, seja no âmbito privado. Um meio que gera estilos de vida, costumes tradicionais e que permite promover a civilização. A Igreja e o mundo científico sempre concordaram que o vínculo entre o homem e a cultura é um vínculo indissolúvel. Este vínculo é tal que a Igreja afirma que não existe outra cultura senão a do ser humano, através do ser humano e para o ser humano. O número 53 da Gaudium et Spes diz que a cultura é o conjunto de todos os meios pelos quais o ser humano aperfeiçoa e desenvolve as múltiplas qualidades da alma e do corpo. Graças à cultura, a vida social se torna mais humana e, por meio da comunicação e conservação das suas obras, pode favorecer-se o progresso do gênero humano. A Gaudium et Spes foi concluída no final de 1965, na última sessão do Concílio Vaticano II. Nessa Constituição, os padres conciliares refletiram sobre a temática cultural, conscientes das grandes transformações sociais e tecnológicas pelas quais o mundo passava. Surgia a chamada cultura de massa, cujos conteúdos foram difundidos, sobretudo, pelos novos meios de comunicação. Os hábitos mudavam, a cultura humana se tornava mais universal, o homem adquiria efetivamente cidadania de uma aldeia global. Os estudos de psicologia abriam novas perspectivas sobre o gênero humano. O homem e a mulher começaram a compreender que eram os artífices e autores da cultura de sua comunidade. Tudo isso não sem dificuldades, pois nem sempre os conceitos e termos aparentemente idênticos utilizados pela Igreja e pela cultura moderna traziam os mesmos significados. Emergia uma palavra-chave para situar o ser humano no seio da cultura moderna, o termo responsabilidade. O ser humano toma consciência de ter responsabilidade pelo progresso da cultura, como afirma o número 54 da Gaudium et Spes. Homem e mulher tornam-se protagonistas de um novo humanismo, em um mundo que se torna cada vez mais globalizado, desafiado a ser melhor na verdade e na justiça. Os padres conciliares têm consciência das dificuldades e tarefas a serem enfrentadas na emergência de uma cultura globalizada. Como garantir, por exemplo, a especificidade de cada povo? Ou como promover a nova cultura sem afetar a tradição? Perguntam explicitamente no número 56 da Gaudium et Spes. Como se pode conciliar tão rápida e progressiva dispersão das disciplinas particulares com a necessidade de elaborar uma síntese delas e de conservar entre os homens as faculdades de contemplação e de admiração que conduzem à sabedoria? Como permitir, sobretudo, o acesso de todos à cultura que se torna cada vez mais elevada e complexa? Como reconhecer a autonomia da cultura sem cair em um humanismo meramente terrestre e até contrário à religião?
o concílio tem uma visão positiva do encontro entre a fé e a cultura, baseada no diálogo que há de ser o caminho para que o encontro entre a Igreja e a cultura moderna seja enriquecedor, tanto para o mundo quanto para a Igreja. Para dialogar, a Igreja precisa colocar-se na atitude não só de quem oferece, mas também de quem escuta e recebe com humildade os muitos elementos de verdade que também se encontram fora da Igreja Católica. Um diálogo construtivo entre fé e cultura deve transformar-se em um caminho de evangelização. Aqui vale recordar as palavras de São Paulo VI, na exortação apostólica Evangelii Nunciandi, número 20. Diz assim São Paulo VI: evangelizar, não de maneira decorativa, como que aplicando um verniz superficial, mas de maneira vital, em profundidade, e isso até às suas raízes, a civilização e as culturas do homem, partindo sempre da pessoa e fazendo continuamente apelo às relações das pessoas entre si e com Deus. Este tema do encontro entre fé e cultura está desenvolvido nos parágrafos 57 a 59 da Gaudium et Spes. Os padres conciliares afirmam que o ser humano, mediante a cultura, dedicando-se ao estudo das diversas disciplinas, matemática, filosofia, ciências naturais, história e outras, e cultivando a arte, contribui para o crescimento da família humana. A cultura é, portanto, um instrumento que permite à humanidade progredir e aumentar o seu conhecimento em todos os domínios. Além disso, aproximamo-nos da beleza, dos valores da bondade e da verdade, de tal forma que a humanidade será mais vivamente iluminada por aquela maravilhosa sabedoria que estava com Deus desde a eternidade. Haveria o risco de o ser humano pensar ser autossuficiente e deixar de buscar valores superiores? Para que isso não ocorra, é de grande importância recorrer ao diálogo e ao discernimento. Neste sentido, o Papa Francisco, no sulco da tradição inaciana do discernimento espiritual, considera que se pode procurar e encontrar a Deus em todas as coisas. Deus atua na vida de cada homem e na cultura. O Espírito sopra onde quer, e a Igreja entende que a construção do reino não pode deixar de aproveitar os elementos da cultura e das culturas humanas. Independentemente das culturas, o Evangelho e a evangelização não são necessariamente incompatíveis com elas, mas são capazes de impregnar todas elas, sem submeter a nenhuma delas. A Gaudium et Spes reitera a necessidade de diálogo com a cultura para que a Igreja possa, de alguma forma, facilitar-lhe a abertura a um humanismo integral, ou novo humanismo, que possa valorizar o ser humano em sua totalidade, em sua integridade. No número 58 da Gaudium et Spes, o concílio apresenta as diferentes relações existentes entre evangelho e cultura, explicitando que desde o início, Deus, revelando-se ao mundo, falou segundo o tipo de cultura específico das diferentes épocas históricas. E, ao mesmo tempo, a Igreja empregou os recursos das diversas culturas para difundir e explicar a mensagem de Cristo em sua pregação a todos os povos. Esta colaboração entre fé e cultura nem sempre é fácil, mas o concílio indica que na pastoral, além dos princípios teológicos, conheçam-se também as descobertas das ciências, tal como psicologia, sociologia e outras, que poderão favorecer o diálogo. E fala da importância de estabelecer relações e diálogos também com os artistas. Acrescenta ainda o concílio que a cultura não pode submeter-se ao poder, nem sofrer condicionamentos de qualquer tipo. Diz o número 59, antes de tudo, deve-se insistir que a cultura, desviada do seu fim próprio, não seja obrigada a servir os poderes políticos ou econômicos.
Ao mesmo tempo, reitera-se que os fiéis eclesiásticos e leigos tenham uma justa liberdade de pesquisa, de pensamento, de manifestação do próprio pensamento. No espírito do concílio, se pede para fortalecer o diálogo entre leigos e eclesiásticos, a fim de que ambos compreendam mais o ser humano contemporâneo e suas questões fundamentais. A Gaudium et Spes incentiva a busca de uma cultura integral. Neste sentido, é fundamental os processos da educação, que têm na família o seu lugar primeiro e privilegiado, mas que se amplia e alarga no contato com culturas diferentes, por meio das leituras, das viagens e até mesmo dos esportes. Tudo que contribui para manter o equilíbrio do espírito e oferece ajuda no estabelecimento de relações fraternas entre homens de todas as condições, de diferentes nações e raças, há de ser valorizado e promovido. Meu irmão, minha irmã, leia a Gaudium et Spes. Leia e estude o caderno 30 da coleção Cadernos do Concílio, edições CNBB. E muito obrigado por sua atenção.